Buenos días, amados hermanos. Yo quiero hacerles una consulta. ¿Pueden levantar la mano? ¿Quiénes han estado todos los días del Congreso? ¿Pueden levantar su mano? Gloria a Dios, qué lindo, qué bien. Ustedes saben de lo que estamos hablando ahora, ¿no es cierto? Saben en qué línea estamos. Y realmente este tiempo va a ser un tiempo de mucha bendición. Creemos que Dios nos va a hablar en esta mañana. Y realmente pastores con una trayectoria de este tipo son y van a seguir siendo de bendición para cada uno de nosotros. Amén. Yo quiero pedirte que hagas algo. Puedes darle la mano a la persona y decirle bienvenido a este tiempo. Sí, bendícelo, dile gracias por estar aquí. Si no le conoces, pregúntale su nombre. Eso, muy bien. A veces los varones somos un poco tímidos, ¿no? No queremos conocer a otros. Y lo más lindo de esto es que no nos une una iglesia, no nos une una denominación, nos une Cristo. Amén. Gloria a Dios. Pues nada, estamos listos para poder recibir palabra, para poder seguir creciendo. Así que yo quisiera invitar en esta mañana pues al pastor Subirá, y él va a compartir con nosotros este tiempo. Así que ¿por qué no le damos la bienvenida con un fuerte aplauso de bendición al Señor por la vida del querido pastor? Así que bienvenido, querido pastor Luciano. Pase por favor, vamos a compartir la palabra hoy. Buenos dias. Vocês podem se assentar. Pueden tomar asiento. Eu creio que teremos uma manhã especial, Yo creo que esta mañana va a ser especial que vamos receber bastante de Deus aqui. y vamos a recibir bastante de Dios aquí. Não apenas informação e encorajamento, No solamente información y alentarnos, mas acredito que Deus também vai trazer despertamento espiritual nas nossas vidas. sino que también creo que Dios va a traer un despertar espiritual en nuestras vidas. Então, antes de mais nada, Pero antes que nada, eu queria dar os parabéns a cada um de vocês. me gustaría felicitarles a cada uno de ustedes. Eu falava para o pastor Fidel agora há pouco, Yo le decía al pastor Fidel ahora e no mundo todo, por onde eu ando, que en todo el mundo por donde yo voy, a gente vê uma coisa que se repete. nosotros vemos algo que se repite. As reuniões das mulheres sempre cheias, Las reuniones de las mujeres siempre llenas e a dos homens é uma dificuldade juntá-los. y la de los hombres es siempre una dificultad poder juntarlos. Mas o importante Pero lo é a importante gente falar de você que está aqui, es hablar de tú que estás aquí, você que veio. tú que viniste. Sabemos que alguns de fato têm dificuldades, Sabemos que algunos de hecho tienen ciertas mas dificultades, para você que está dando valor, pero para ti que estás dando el valor correspondiente, saiba que isso é uma chave no reino espiritual. tienes que saber que esto es una llave en el reino Deus não espiritual. entrega nada para quem não atribui valor ao que ele Dios tem. no entrega nada a alguien que no retribuye valor a lo que Dios Então, tiene. quando separamos um tempo como esse, Entonces, cuando nosotros separamos un tiempo como este, nós estamos fazendo uma declaração no reino espiritual. nosotros estamos haciendo una declaración para el reino espiritual. Tenho certeza Y estoy seguro que isso vai ter resultado na sua vida. que esto va a tener o va a rendir sus frutos en su vida. Então, dito isso, Entonces, una vez dicho esto, eu quero passar para compartilhar a palavra com vocês. quiero compartir la palabra con todos ustedes. E nós vamos começar na primeira carta de Paulo aos Coríntios, Y vamos a comenzar con la primera carta de Pablo a los Corintios, no capítulo 11, no versículo 3. en el capítulo 11, versículo 3. Primeira aos Coríntios 11, Primera de 3. Corintios, capítulo 11, versículo 3. Esse texto vai ser o nosso ponto de partida e ele vai definir o trilho da nossa conversa aqui hoje. Este texto va a ser nuestro punto de partida y va a definir el camino por el cual vamos a andar en esta mañana. Versículo 3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. A expressão cabeça La expresión cabeza fala de governo. habla de gobierno.
Eu não sei no espanhol, No sé en el español, mas no português nós temos usado cada vez menos essa palavra. pero en el portugués hemos usado cada vez menos esta palabra. Se você olha, por exemplo, para a língua inglesa, Por ejemplo, si nosotros vemos en la lengua inglesa, então eles usam isso bem mais do que a gente. ellos utilizan esta palabra un poco más de lo que nosotros lo utilizamos. Se referem ao pastor principal da equipe pastoral Entonces, cuando se refieren al pastor principal del equipo pastoral, como head pastor, o pastor que é o cabeça. como se refieren a él como el head pastor, el pastor que es la cabeza. Quando se fala de um centro de operações militar, Cuando nosotros hablamos de un centro de operaciones militar, no Brasil a gente só chama de um quartel general. en Brasil nosotros lo llamamos como un cuartel general. Como se chama aqui? Cuartel general también, Estado Mayor. No inglês, En el inglés, eles usam a expressão headquarter, quer dizer, o quartel da cabeça. ellos o utilizan controle. la expresión headquarter, es decir, el cuartel de cabeza que controla todo. Em outras línguas isso também é usado. Y en otras lenguas también es utilizado esta palabra. No italiano, por exemplo, En el italiano, por ejemplo, a expressão usada para chefe, la expresión utilizada para jefe ela é cabeça. es cabeza. E quando a gente percebe essa linguagem, Y cuando nosotros empezamos a percibir este lenguaje, nós precisamos entender nosotros necesitamos entender que a Bíblia está falando de um centro de controle. que la Biblia está hablando acerca de un centro de control. Está falando a respeito de governo. Está hablando respecto a gobierno. E ela também apresenta uma cadeia de comando hierárquica. Y también nos presenta una cadena de jerarquía. A Bíblia diz que Cristo se sujeita a Deus o Pai como seu cabeça. La Biblia dice que Cristo se sujeta a su Padre como su cabeza. Então você lembra da oração do Getsemane? Entonces, cuando nosotros recordamos a la oración de Getsemaní, Seja feita não a minha vontade, mas a sua. que no se haga mi voluntad sino la tuya, E o tempo todo nós o vemos se sujeitando à vontade de Deus o Pai. y todo el tiempo nosotros vemos a Cristo sujetándose a la voluntad del Padre. Então o texto chama Deus de o cabeça de Cristo. Entonces el texto menciona a Dios como la cabeza de E Cristo está falando de governo. y está hablando acerca de gobierno. Depois a Bíblia diz Después la Biblia que dice Cristo é o cabeça de todo homem. que Cristo es la cabeza de todo varón. De novo a ideia é governo. Una vez más, la idea de gobierno, Cabeça de todo homem. cabeza de todo varón, O que nos leva à salvação? lo que nos lleva a la salvación, O arrependimento, el arrepentimiento, a fé. la fe. Mas essa fé, Pero esta de fe, acordo com Romanos 10, de acuerdo con Romanos ela 10, tem uma confissão. tiene que ser confesada. E o que é que nós ¿Y confessamos? qué es lo que nosotros A confesamos? Bíblia diz: se no teu coração creres La Biblia dice, lo que crees en tu corazón, que Deus ressuscitou a Jesus entre os mortos, que Dios resucitó a Jesús entre los e com a muertos, sua boca confessares a Jesus como Senhor, y que con tu boca confesares que Jesús es el Señor, você vai ser salvo. entonces serás salvo. A igreja mudou isso La, ultimamente. la iglesia últimamente cambió esto. A gente fala, tem que confessar Jesus seu Salvador. La iglesia dice, tienes que confesar que Jesús es el Não Salvador. é isso que a Bíblia diz. No es lo que la Biblia Ela diz que dice. tem que confessá-lo seu Senhor. La Biblia dice que tienes que confesarlo como tu É Señor. lógico que ele é Salvador. Es lógico que Él es un Quando eu Salvador. confesso Senhor, Cuando yo confeso al Señor, eu sou salvo. yo soy Se salvo, eu sou salvo por ele, y si soy salvo por Él, ele é Salvador. Él es el Salvador. Mas o objeto da confissão Pero el objetivo centro. de la confesión, el centro, lo principal de la é confesión, o senhorio de Cristo. es el señorío de Cristo. E isso significa o quê? ¿Qué es lo que Que significa? temos que nos sujeitar a Que ele. tenemos que sujetarnos a Él. Então, em Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, Entonces, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 6, no verso 46, en el versículo 46, Jesus pergunta: por que é que vocês me chamam de Senhor Jesús pregunta, ¿por qué ustedes me llaman de Señor se não fazem o que eu mando? si no hacen lo que yo ordeno? Então ele está dizendo que a essência de reconhecê-lo Senhor Entonces Él está diciendo que la esencia de reconocerlo como Señor é ver que ele tem o governo, es ver que Él tiene el gobierno nós devemos a ele sujeição y nosotros a Él debemos e sujetarnos temos que andar em y obediência ao seu tenemos que governo. andar en obediencia a su gobierno. Então, se você segue a mesma linha de pensamento, Entonces, si nosotros seguimos la misma línea de pensamiento, a Bíblia diz que o homem la Biblia dice que el hombre é o cabeça da mulher. es la cabeza de la mujer. Não significa que cada homem No significa que cada varón seja cabeça sobre qualquer mulher. sea cabeza sobre cualquier mujer. Ele foi colocado numa posição de autoridade Él fue colocado en una posición de autoridad dentro do casamento, dentro da família. dentro del matrimonio, dentro de la familia. Então ali ele é governo. Entonces ahí es donde él ejerce el Mas o gobierno. que eu acho interessante Pero lo que para mí es é interesante que muitas vezes vemos alguns maridos cristãos es que muchas veces nosotros vemos algunos maridos cristianos usando textos como esse usando textos como estos numa discussão com a esposa en una discusión con la
esposa dizendo, você tem que se y submeter. diciendo, esposa, tú te tienes que Eu sou o someter. cabeça do Yo lar. soy la cabeza del hogar. Mas a pergunta é, Pero la pregunta es, o que é que determina ¿qué determina ou o que é que autentica o qué autentifica a sua autoridade de governo? tu autoridad de gobierno? Para que a gente entenda isso, Para que nosotros podamos entender eu esto, quero que você se lembre de um episódio me gustaría que nos pudiéramos recordar de un episodio onde Jesus se encontra com um centurião romano. cuando Jesús se encuentra con el centurión romano Ele vem pedir cura para um servo seu que está enfermo. y viene a pedirle cura para uno de sus siervos que está enfermo. E Jesus prontamente diz, eu vou lá na sua casa curar. Y Jesús dice, ok, yo voy a tu casa para que puedas sanar al enfermo. Imagina você encontrar a possibilidade de falar com Jesus Imagínate que nosotros pudiéramos encontrar la posibilidad de hablar con Jesús. e ele ainda se dispõe a ir na sua casa resolver o seu Y problema. todavía que Jesús nos diga, ok, yo voy a ir a tu casa y voy a resolver tu problema. Mas quando Jesus fala isso, Pero cuando Jesús dice o esto, homem diz, não precisa ir até lá. el centurión dice, no necesitas ir hasta mi casa. Ele falou, dize uma palavra, Él dijo, solo menciona la palabra, só uma palavra, solo una e palabra o meu servo vai ser curado. y mi siervo va a ser curado. E ele vai dar uma aula sobre a hierarquia militar. Y él entonces nos va a enseñar acerca de la jerarquía E militar. diz, porque eu sou homem sujeito à Y autoridade, dice, como yo soy un hombre sujeto a autoridad e eu tenho pessoas debaixo da minha y yo autoridade. tengo a personas debajo de mi autoridad, Então, quando eu falo para um vai, entonces cuando yo le digo a uno que vaya, ele vai. él va. Quando eu digo vem, Cuando le digo que venga, ele vem. él viene. Quando eu digo faz isso, Cuando le digo haz esto, ele faz. él lo hace. E em todo mundo, En todo el mundo você tem uma temática repetida nos exércitos. hay una temática repetida La estructura, dentro de los la ejércitos, dentro de la corporación estructura militar. de la corporación militar. Obedecer sem questionar. Obedecer sin cuestionar. E diz, mas eu só posso exercer Y autoridade dice, yo sobre solamente eles, puedo ejercer mi autoridad sobre ellos. porque estou sujeito à autoridade. Porque yo estoy sujeto a cierta autoridad. Então, um tenente, por exemplo, Entonces, por ejemplo, los tenientes, eles têm autoridade sobre o sargento, ellos tienen la autoridad sobre los sargentos, sobre os soldados, sobre los soldados, desde que siempre y cuando permaneçam sujeitos permanezcan sujetos patentes superiores, a las autoridades, a um capitão, a un coronel. capitán, a un coronel. A partir do momento A partir del momento que ele quebra a sujeição à autoridade maior, que él quiebra la sujeción a una autoridad mayor, ele perde a capacidade de exercer autoridade él pierde sobre la os que capacidad são de poder ejercer subordinados a ele. autoridad sobre aquellos que están subordinados a él. Isso não entrou nas escrituras à toa, Esto no está en las escrituras solo por estar, porque há um paralelo no mundo espiritual. porque es paralelo a lo que sucede en el mundo espiritual. Antes de Tiago dizer resistir ao diabo e ele fugirá de vós, Antes de que Santiago dijera resiste al diablo y él va a ele huir de diz ustedes, sujeitai-vos, portanto, a Deus. él dice que nos sujetásemos a Dios E resistir ao diabo y e ele fugirá resistan de al vós. diablo y después A va a sua huir de autoridade ustedes. para resistir ao diabo Nuestra autoridad para resistir al diablo depende da sujeição à autoridade de Deus na sua depende de vida. la sujeción que nosotros tenemos a la autoridad de Dios en nuestras vidas. Então, acredito que nossa conversa sobre o governo do lar, Entonces yo creo que nuestra plática acerca del gobierno en el hogar ela vem estando há muito tempo incompleta, durante mucho tiempo ha estado incompleta, porque só se fala do homem como quem tem a última palavra. porque solamente se menciona al hombre como alguien que Então, tiene siempre la última É ele palabra. que toma as decisões. Entonces es él quien toma las E nós decisiones. precisamos entender Y nosotros necesitamos que entender quem vai governar a que sua quien va a casa gobernar en nuestra casa não é você. no eres tú. Quem governa a sua Quien casa gobierna en tu casa é Deus, es Dios, que governa que Cristo, gobierna a Cristo, que gobierna você, que gobierna a ti que governa a sua y que casa. gobierna tu casa. Ou seja, Es decir, o nosso papel nuestro de papel ser cabeça sobre de o ser lar cabeza sobre el hogar diz respeito habla al respecto apenas sermos um instrumento a apenas nosotros seamos un para que instrumento Cristo governe para a que nossa Cristo casa. gobierne nuestra casa. Já faz um tempo, Hace algún tiempo eu deixei de usar uma expressão que é utilizada no mundo inteiro. yo dejé de utilizar una expresión que es utilizada en todo el mundo. As pessoas falam, o homem é o sacerdote do lar. Las personas dicen el hombre es el sacerdote del hogar. Eu não uso mais essa Y yo expressão. ya no uso más esta expresión. Porque quando você pega a definição bíblica de Porque cuando sacerdócio, nosotros tomamos la definición bíblica de sacerdote, todos somos sacerdotes, todos somos e sacerdotes. sacerdócio Y sacerdocio não envolve governo, no involucra al gobierno, mas o governo espiritual pero el do lar gobierno espiritual del também hogar engloba sacerdócio, también involucra al mas sacerdocio, não se limita a isso. pero no se limita solamente al Então, sacerdocio. o tema da minha mensagem Entonces hoje el tema de mi mensaje el é día o de hoy governo espiritual
espiritual do lar. es el gobierno espiritual del hogar. Eu não quero tratar de questões naturais Yo no apenas. quiero tratar solamente de cuestiones Nós naturales. precisamos partir do plano Nosotros espiritual. necesitamos iniciar en el plano espiritual. Em primeiro lugar, En primer lugar, as pessoas me perguntam, las personas me preguntan, pastor, qual é a função da mulher? pastor, ¿cuál es la función de la mujer? Porque a Bíblia diz que Deus criou a mulher para ser uma auxiliadora, uma ajudadora. Porque la Biblia menciona que la mujer fue creada para ser una ayuda idónea. Só que alguns pensam Solo que algunos que isso piensan, faz dela apenas uma servente, alguém que só serve a casa. esto hace o convierte a la mujer para alguien que solamente sirve en la casa. Mas a pergunta é, Pero la pregunta que nos tenemos que hacer Deus es, definiu os limites de onde ela ajuda? ¿Dios definió los límites donde ella va a ayudar? Será que ela só pode ajudar com tarefa doméstica? ¿Será que ella solamente nos puede ayudar con tareas Ou domésticas? será que ela também é importante Ou para será- te ajudar a tomar ¿O será que ella decisões? también es importante para ayudarnos a tomar decisiones? Meu pai costumava chamar a esposa Mi padre acostumbraba a decirle a su esposa, de a vice-presidente do lar, de la vicepresidente del hogar, de uma boa consultora. de una buena persona a quien podrías consultar. No entanto, Pero sin as embargo, pessoas ficam um pouco perdidas quando falamos disso. las personas a veces se pierden un poco cuando mencionamos este tema. Evidentemente, quando falamos de governo, Y es evidente que cuando hablamos de a gobierno, responsabilidade final de decisão La- pertence ao homem. la responsabilidad de la decisión final pertenece al hombre. Mas isso não significa Pero- excluir ouvir conselhos da esposa. Esto no significa excluir Ponderações. o escuchar un consejo de la esposa. Mas outro dia alguém me falou, Pero el otro día alguien me dijo, pastor, eu estou meio confuso, pastor, yo estoy algo confundido. porque o senhor está falando de ouvir a esposa. Porque, pastor, estás hablando acerca de escuchar a la esposa. E é interessante que o próprio Deus falou isso com Abraão. Y es interesante que el propio Dios le dijo esto a Abraham. Em Gênesis, no capítulo 21, En Génesis capítulo 21, no versículo 12, en el versículo Deus 12, falou desse jeito com o patriarca. Dios le dijo de esta manera con el patriarca, en todo lo que te dijere Sara, oye su voz. Ele falou, poxa, o senhor está dizendo que Deus mandou Abraão ouvir a voz da esposa. Y él dijo, pastor, tú estás diciendo que Dios mandó a Abraham a escuchar la voz de su esposa. Mas tem uma outra parte da equação que não foi Pero- colocada aí no quadro. Pero también hay otra parte de la ecuación que no fue colocado dentro de este cuadro. Porque lá em Gênesis, no capítulo 3 e no verso 17, Porque en Génesis capítulo 13, en el versículo quando 17, Deus está repreendendo Adão pelo pecado, cuando Dios está reprendiendo, está disciplinando a Adán por el pecado, ele vai dizer qual era o motivo de Adão estar sendo julgado. él va a decir cuál es el motivo por el cual Adán está siendo juzgado. E a frase que aparece lá em Gênesis 3, Y la 17, frase que aparece en Génesis 3:17 es la siguiente: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. falou, Y dijo, de um lado Deus está mandando o homem ouvir a esposa. me dijo, pastor, de un lado Dios nos está mandando a escuchar a la Do esposa. outro ele está repreendendo o homem por ter dado ouvido à Y esposa. de otro lado Dios está regañando o está reteando al hombre por escuchar a su esposa. Ele olhou para mim e falou, e aí? Y él miró y me dijo, ¿y ahora? É para ouvir a esposa ou não é? ¿Tenemos que escuchar a la esposa o no la tenemos que escuchar? Eu sorri para ele Entonces yo me sonreí e falei para ele, depende de quem sua esposa está ouvindo. y le dije, depende a quién está escuchando tu A mulher de esposa. Adão estava escutando a Satanás. La mujer de Adán estaba escuchando a la A serpiente, a mulher de Satanás. Abraão estava escutando Deus. La mujer de Abraham estaba escuchando a Dios. E a responsabilidade do cabeça Y la responsabilidad de la cabeza é inclusive discernir espiritualmente es inclusive poder discernir espiritualmente quais são as ponderações que a mulher traz. cuáles son las Considerações. consideraciones por detrás del consejo de la Ele mujer. vai ter que ser um filtro de Él discernimento. va a tener que ser un filtro de discernimiento. Há momentos onde as mulheres têm uma percepção que a gente não consegue explicar. Hay momentos en los que las mujeres tienen ciertas percepciones que nosotros no podemos explicar. Tanto que na prática, Tanto que en la no práctica, mundo inteiro, en el mundo a entero, gente sabe quando a esposa dá um conselho para o marido nosotros sabemos cuándo es el momento en que la mujer da un consejo al marido e o marido não ouve. y el marido no Uma escucha. grande probabilidade estatística. Hay una gran probabilidad estadística A história terminar com ela falando, eu te disse, eu avisei. de que la historia termine diciendo a la esposa, yo te dije, te avisé. Qual a nossa dificuldade? ¿Cuál es nuestra dificultad? É que às vezes a mulher tem uma espécie de intuição. Que a veces la mujer tiene una cierta intuición. Intuição é algo difícil de explicar. Intuición es algo difícil de poder Porque é explicar. como se ela juntasse peças do quebra-cabeça, Porque es como si la esposa juntara diferentes piezas del rompecabezas, mas não consegue explicar como é que a juntou. pero no puede explicar cómo es que las juntó.
Então o homem é muito racional. Entonces el hombre es un ser muy racional. Ele não toma decisões porque ele sente algo. No toma decisiones porque siente algo. Ele quer entender a lógica e a Él razão quiere daquilo. entender la lógica y la razón del E asunto. quando nem a mulher consegue explicar Entonces cuando ni la mujer puede explicar a lógica do conselho que está dando, la lógica del consejo que está dando, o homem normalmente já cria um bloqueio. el hombre generalmente empieza a crear un bloqueo. Mas o mínimo que poderíamos Pero fazer lo mínimo que podríamos hacer é ir a Deus es ir a Dios e dizer: o Senhor me deu uma ajudadora. y decirle, Señor, tú me diste una ayuda idónea. Ela não é perfeita, Ella no es perfecta, histórica e biblicamente. histórica y bíblicamente. Elas podem sintonizar na estação errada de rádio, Ellas pueden sintonizar la estación equivocada de la radio, mas pero eu preciso yo necesito de discernimento. de discernimiento. O Senhor está usando ela, Señor, tú la estás usando, ou o inimigo está usando ela, o el enemigo la está usando, ou ela apenas está equivocada. o ella solamente está equivocada. Isso significa o quê? ¿Esto qué es lo que significa? Jamais seremos bons governantes dos lares Jamás seremos buenos gobernantes del hogar se não aprendemos a desenvolver si no aprendemos a desarrollar sensibilidade à liderança de Deus na nossa vida. sensibilidad del liderazgo de Dios en nuestras vidas. Se a minha capacidade de ser bom governo para minha casa Si mi capacidad para ser un buen gobernador del depende da hogar minha sujeição ao governo de Deus na minha vida, depende de sujetarme a Dios en mi vida, há pelo menos duas coisas que eu e você vamos precisar. hay por lo menos dos cosas que tú y yo vamos a Em necesitar. primeiro lugar, conhecer a palavra de Deus. En primer lugar, conocer la palabra de Dios. Essa casa deveria ser edificada sobre esse alicerce. Nuestra casa debería ser edificada sobre este fundamento. Eu gosto quando eu ouço meu filho falando. A mí me gusta escuchar hablar a mi hijo. Ele diz: eu cresci dice, numa casa Él dice, yo crecí en una casa onde tudo donde todo era determinado pela palavra de Deus. era determinado por la palabra de Dios. Então, meu pai dizia: Entonces mi padre decía, você não pode fazer isso, tú no puedes hacer esto porque a Bíblia diz isso, porque isso, la Biblia isso. dice esto, 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 esto. Ou na hora de me corrigir, O en el momento de você disciplinarme, não deveria ter feito tú no isso, deberías haber hecho esto porque a Bíblia diz isso, porque isso, la Biblia isso. menciona esto, 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 Mas esto. quando meu pai errava, Pero cuando mi papá se equivocaba, ia pedir perdão à família iba a pedir perdón a la familia e dizia: eu quero pedir y perdão, decía, familia, yo les quiero pedir perdón porque eu agi dessa forma. porque yo actué de esta manera. Mas a Bíblia diz que eu deveria Pero agir la Biblia assim, dice assim. que yo debía haber actuado así, así, así. Ele dizia: era uma só regra, Él decía solamente había una regla e ela valia para todo mundo. y esta regla valía para todas las, Y era la palabra de todas las Dios. personas y es que la palabra de Dios. E ele dizia, Y él decía, e meu pai tinha versículo para tudo. y mi padre tenía versículos para todo. Se eu e você não conhecemos a palavra Si de tú y yo Deus, no conocemos la palabra de como Dios, seremos instrumentos para que Deus governe o lar? ¿cómo seríamos unos instrumentos para que Dios gobierne en el hogar? Então vamos falar do governo do povo de Israel no Antigo Testamento. Entonces vamos a hablar un poco acerca del gobierno del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. No livro de Deuteronômio, En el libro de no Deuteronomio, capítulo 17, en el capítulo e 17 nos versículos 18 e 19, y los versículos 18 y 19, Deus estabelece uma determinação para quando Israel tivesse rei. Eles nem tinham ainda. Dios establece una regla, una determinación para cuando el pueblo de Israel tuviera un rey, que en ese momento no tenían rey. E diz o seguinte, Y dice lo siguiente, 18 e 19. 18 y 19, y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprendan a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. Não era todo mundo que podia ter uma cópia da Bíblia. No todos podían tener una copia de la Biblia. Essas cópias eram feitas manualmente. Estas copias eran manuscritas. E nós estamos falando de escrever com caneta em papel. Y nosotros no estamos hablando de escribir con lapicero y papel. Era uma escrita trabalhosa. Era una escritura muy trabajosa. Levava muito tempo para se ter uma cópia inteira do livro Y da lei. llevaba mucho tiempo para poder tener una copia del libro de la ley. Mas ainda que não fosse todo mundo que pudesse ter uma cópia, Pero aunque no todas las personas podían tener una copia, Deus está seguindo uma lógica. Dios está siguiendo una lógica. Quem vai governar o povo, Quien va a gobernar al pueblo, para que governe debaixo da minha para autoridade, que gobierne debajo de mi autoridad, precisa conhecer as minhas leis. necesita conocer mis leyes. Então, se você aplicar a mesma lógica, Entonces, si nosotros aplicamos la misma lógica, quem vai governar o lar, quien va a gobernar el hogar como representante do seu cabeça, que é como Deus, un representante de su cabeza, que es Dios,
precisa ler necesita o leer livro da lei el libro de la ley todos os dias da sua vida. todos los días de su A vida. diferença A é diferencia que hoje todos temos acesso às de cópias que el do día de livro hoy da lei. todos tenemos acceso a las copias de la Biblia, Seja uma cópia impressa ou sea, digital. sea una copia impresa o digital. E nós precisamos gastar tempo com a Y palavra. nosotros necesitamos invertir tiempo en la lectura de la palabra. Mas a pergunta é, Pero la pregunta que nos hacemos es, a palavra de Deus ¿la palabra de Dios estabelece detalhes sobre tudo da nossa vida? establece detalles acerca de todo de nuestra vida? No. No. Ela estabelece os conceitos gerais. Establece conceptos generales. Então, por exemplo, Jesus diz Entonces, por ejemplo, Jesús dijo algo que vale para todos os seus discípulos. algo que vale para todos sus Em discípulos, todos os lugares, em todas as en épocas. todos los lugares y en todas las épocas. Vão, Van, façam discípulos das nações. vayan y hagan discípulos a las naciones. Preguem o evangelho a toda criatura. Prediquen el evangelio a toda criatura. Isso significa Esto significa que cada um de nós, que cada uno de nosotros, enquanto indivíduos, mientras seamos devemos individuos, fazer discípulos em todas as nações e Necessitamos- pregar a toda criatura. debemos hacer discípulos en todas las naciones y predicar a toda criatura. Não, essa ordem que Jesus deu No, esta orden que Jesús dio é para a igreja, es para la para o iglesia, conjunto dos es discípulos. para el conjunto de los Quando discípulos. falamos de indivíduos, Cuando nosotros hablamos de nós vamos individuos, perceber que Deus tem planos personalizados. nosotros vamos a percibir que Dios tiene planes Então, personalizados. em Atos capítulo 16, Entonces, en Hechos capítulo a 16, Bíblia diz que Paulo queria pregar o evangelho na Ásia. la Biblia dice que Pablo quería predicar el evangelio en Asia E o Espírito Santo não lhe y el permitiu. Espíritu Santo no le permitió. Ele tenta rodear. Él intenta E a rodear Bíblia diz o Espírito de Jesus não permitiu. y la Biblia dice que el Espíritu de Dios no lo permitió. Significa que Deus não amava o povo da Ásia. Significa que Dios no amaba el pueblo de E não Asia. queria que eles fossem salvos. Él no quería que no sean salvos. Significa que Paulo teve uma ideia que era totalmente equivocada. Significa que Pablo tenía una idea que era totalmente equivocada. Não. No. No futuro, En el futuro, a Ásia se tornaria o maior palco do ministério de Paulo. Asia se iba a convertir en el mayor palco del ministerio de Pablo. Mas naquele momento, Pero en aquel momento, para o ministério de Paulo, para el ministerio de Pablo, Deus tinha um plano diferente. Dios tenía un plan diferente. Depois de tentar duas vezes, Después de intentarlo 2 veces separado pelo Senhor. y ser separado por el Señor, Imagino Paulo orando e orando. imagino a Pablo orando y orando O y que é que orando. o Senhor quer que a gente faça? Señor, ¿qué quieres que lo que E à nosotros noite ele tem uma hagamos? visão Y en la noche él tiene una de visión jovem macedônio, de un joven macedonio dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. diciendo, Pablo, ven a Macedonia a ayudarnos. E por causa Y disso, por causa de o esto, evangelho entra na Europa. el evangelio entra a E Europa. porque entrou na Europa, Y porque entró a Europa, se espalha para todo o mundo se ocidental. empieza a expandir a todo el mundo E occidental. se hoje eu e você Y si el día de hoy tú Aquí y en yo, América do Sul, aquí en América del Sur, fomos alcançados pelo fuimos evangelho, alcanzados por el evangelio, Porque un día Pablo es porque obedeció a esa un visión. día Pablo obedeció a esta visión. Deus Dios tem planos personalizados. tiene planes E nós personalizados. também precisamos Y, aprender a entender isso. y nosotros también necesitamos a entenderlos. Quando falamos disso, Cuando hablamos de esto, há princípios para a família hay principios para la familia que estão predeterminados nas que están escrituras. predeterminados en las escrituras. Como o marido deve tratar a mulher, Como el marido tiene que tratar a su como a mulher mujer, tem que tratar o seu marido, como la mujer tiene que como tratar a os su pais marido, tratam os filhos, como los padres tratan a sus como os filhos hijos, tratam os como pais. los hijos tratan a los padres. Mas Deus tem planos para a sua família. Pero Dios tiene planes para tu familia, Que não são exatamente os mesmos para as outras que famílias. no son exactamente los mismos para las otras E nós familias. precisamos cultivar a intimidade com o Y Espírito nosotros Santo. necesitamos cultivar esta intimidad con el E Espíritu desenvolver Santo sensibilidade para a voz de y Deus. desarrollar la sensibilidad para la Para voz que de Dios, através de nós Ele governe a nossa para que a casa. través de nosotros Él gobierne nuestra casa. Quem está entendendo? ¿Quién está entendiendo? Quando meu filho terminou o que a gente chama do ensino fundamental, Cuando mi hijo primeiro grau, Cuando mi hijo terminó lo que nosotros llamamos en Brasil de la enseñanza fundamental, sería como primaria. e ele estava indo para o ginásio, a gente seria o equivalente a um high school. Y él estaba yendo a la high school o secundaria. Ele queria muito fazer um curso técnico. Él quería hacer un curso técnico. Era um curso associado a uma faculdade, mas não tinha reconhecimento universitário. Era un curso que estaba asociado a la universidad, pero no tenía un reconocimiento como Tinha tal. padrão de ensino muito alto. Tenía un nivel de enseñanza muy alto. E porque era um programa do governo, Y porque era un programa del gobierno, era um estudo bom oferecido de forma gratuita. era un buen estudio ofrecido de manera gratuita. Mas as vagas eram muito disputadas. Pero los lugares eran muy disputados. Eles tinham uma espécie de vestibular, de teste para ver quem qualificava para estudar. Ellos tenían algo como un vestibular o algo para poder acceder, un examen previo para poder Meu filho acceder. queria tanto aquilo. Y mi hijo tanto quería Ele ingresar a foi ese se lugar preparar para isso. que se preparó para dar este Ele fez examen. cursos Hizo cursos só para
fazer aquela prova. solamente para poder realizar ese Ele examen. gastava tempo estudando Él aquilo. invertía tiempo E estudiando nós demos a ele todo o y apoio. nosotros le dimos todo nuestro apoyo. Estávamos todo mundo na torcida. Estamos todos alentando para poder ser E exitoso. quando finalmente saiu o resultado, Y cuando finalmente salió el resultado, ele tinha conseguido a vaga. él había conseguido el E lugar. nós fizemos uma grande festa. Nosotros hicimos una gran fiesta en casa, Mas festa mesmo. pero fiesta. E depois que todo mundo pulou, gritou, Y después de celebrou, que todos saltaron, gritaron, celebraron e a coisa acalmou um pouco. y la situación se calmó un poco, Eu saí da sala yo salí de la sala e fui para o meu quarto. y fui a mi cuarto. E eu queria agradecer a Deus. Y yo quería agradecer a Dios E dizer a ele da minha gratidão porque ele tinha aberto y essa decirle porta. y darle mi gratitud porque Dios había abierto esta Mas puerta. para minha surpresa, Pero para mi sorpresa, o Espírito Santo falou comigo. el Espíritu Santo habló conmigo Você nunca me perguntou y me dijo, tú nunca me preguntaste se esse era o meu plano para o seu filho. si este era mi plan para tu hijo. Eu levei um susto. Yo me asusté. Eu nem sabia que a gente tinha que perguntar a Deus em que escola o filho vai estudar. Yo ni sabía que teníamos que preguntarle a Dios acerca de la escuela o la universidad donde mi hijo tiene que estudiar. Ele me disse, Y el Espíritu Santo me dijo, se o seu filho fizer esse curso, si tu hijo hace este curso, ele vai se perder no meu propósito. él se va a perder de mi propósito. E você Y tú é o guardião do destino profético. eres el guardián del destino profético de tu hijo. Você deveria ter me ouvido antes, Tú debiste haberme escuchado antes para não frustrá-lo. para no frustrar a tu Mas hijo. agora é sua Pero responsabilidade ahora es tu responsabilidad pará-lo pararlo e não deixá-lo entrar. y no dejarlo entrar a esta universidad. Aquilo foi que nem um balde de gelo de água fria. Este asunto fue como un balde de agua fría con hielo sobre mí. Eu volto para a sala, Yo regreso a la sala, eles ainda estão no clima de festa, ellos todavía están celebrando. e eu digo para o meu filho, Yo le digo a mi hijo, precisamos conversar. necesitamos hablar. Ele, claro, papai. Y él me dijo, claro, papá. Falei, você viu que eu sumi da sala um pouco? Y le dije, ¿tú viste que yo me separé un poco aquí de la sala? Y me dijo, sí, yo me di cuenta. Eu falei, eu fui para o meu quarto agradecer a Deus. Y le dije, mira, yo fui a mi cuarto a agradecer a Dios. Ele abriu essa porta para você. Él abrió esta puerta para Foi, eu ti. também agradeci a ele, papai. Y me dijo, sí, papá, yo también le Eu agradecí. falei, pois é, sobre isso que Le nós dije, vamos conversar. sí, justamente sobre esto que yo quiero platicar contigo. Mas antes de falar o que eu tenho que Pero falar, antes de mencionar o hablar lo que te tengo que hablar, eu quero primeiro te fazer uma pergunta. yo primero te quiero hacer una pregunta. Você tem dúvida do quanto eu te amo? ¿Tú tienes dudas de cuánto te amo? Não, pai. No, papá. Você tem dúvida de todo o meu apoio para você? ¿Tú tienes duda de todo el apoyo que tengo para ti? Não, papai, foi você que me ajudou a chegar No, até papá, aqui em fuiste tudo. tú que me ayudaste para llegar hasta este lugar. Você tem dúvidas sobre o quanto eu quero o melhor para a sua vida? ¿Tú tienes dudas de todo, de que yo quiero lo mejor para tu vida? E ele falou, claro que não. Y él dijo, no, claro que no, papá. Eu falei, ok, eu vou precisar de toda essa confiança Y le agora. dije, ok, mira, hijo, voy a necesitar de toda esta confianza. Porque quando eu fui agradecer a Deus, Porque cuando yo fui a agradecer a Dios, ele me disse, él me dijo, você nunca perguntou o que eu tú tinha para o seu nunca filho. me preguntaste lo que yo tenía para tu hijo. Eu falei, isso meu filho ficou branco, parece que perdeu a cor do rosto. Cuando yo dije esto, mi hijo se convirtió pálido, como si, pareciera como si hubiese Ele perdido el color del rostro. sabia para onde ia essa conversa. Él sabía hacia dónde iba a dirigirse esta plática. Eu falei, Deus me disse, se você entrar nesse curso, Yo le dije, mira, Dios me dijo, si tú entras a este curso, você vai se perder no propósito tú te dele. vas a perder del propósito que Él tiene para ti. E que eu sou o guardião do seu destino. Y yo profético. soy el guardián de tu destino profético. Ser cabeça Ser cabeza envolve que nós, os pais, involucra que nosotros los padres, entendendo o que o cabeça dos nossos filhos quer para eles, entendiendo lo que nuestra cabeza quiere para nuestros dá hijos, destino para os nossos filhos. y es darle destino a nuestros hijos. Então eu falei para o meu filho, Entonces yo le dije a mi hijo, não tem a menor chance no hay la menor chance de eu deixar você continuar com isso. de dejarte continuar con esto. Eu falei, você tem duas opções. Y le dije, mira, tú tienes dos opciones. De qualquer forma, vai doer. De cualquier forma te va a doler. A primeira La primera é confiar de coração. es confiar de corazón. A segunda La segunda é ficar chateado comigo es que te enojes conmigo e ter que me pedir perdão lá na frente. y vas a tener que pedirme perdón más adelante. Mas que eu não deixo você entrar nesse curso. eu Pero não quiero deixo. que sepas que yo no te voy a dejar de ninguna manera entrar a este curso. Os olhos dele encheram de lágrima. Sus ojos empezaron a llenarse de lágrimas Ele falou, pai, y me dijo, papá, eu confio em você. yo confío en ti. Não só no seu amor como pai, No solamente tu amor como padre no homem de Deus que você é. o como el hombre de Dios que tú O eres. seu compromisso com Deus. Tu compromiso con Dios. Ele me olhou bem nos olhos. Él me miró bien en los ojos Falou, tá doendo pra caramba. y me dijo, está doliendo mucho. Parece que eu levei uma rasteira. Parece como si me hubiesen pateado. Porque eu também queria ter entendido isso antes. Porque yo también me hubiese gustado haber entendido esto Mas antes. ele falou, eu escolho obedecer. Pero él me dijo, mira, papá, yo escojo obedecer. Eu me sujeito ao Senhor Yo me sujeto al Señor e ao Deus que governa ao Senhor. y al Dios. Yo me sujeto a ti, papá, y al Dios que gobierna a ti. Ele foi para uma outra escola, Él fue para otra escuela
E a gente brinca que até hoje Y nosotros jugamos hasta el día de hoy ele é uma lenda lá na escola. que él es una leyenda en esta escuela. Ele impactou a vida de muita gente. Él impactó la vida de muchas Os personas. professores chamavam ele para pregar o evangelho de sala em sala. Los profesores le llamaban para que él pudiera predicar el evangelio en todos los cursos. Alguns anos depois, Algunos años después, ele ficou muito conhecido na internet. él se hizo muy conocido en el internet Pelos vídeos, pelas por los músicas. videos, las músicas. Nessa época ninguém conhecia meu Y filho. en esa época nadie conocía a mi hijo, Mas Deus usou ele de uma forma muito especial. pero Dios lo usó de una manera muy especial. Minha filha é 3 anos mais nova. Mi hija, que es 3 años menor, Então, quando ela entrou para estudar na mesma escola, entonces cuando ella entró para estudiar en el mismo colegio, o irmão já estava praticamente se formando. el hermano prácticamente ya estaba en la promoción. Ela dizia: Y ella decía: Pai, nos anos que eu estudei lá depois que Israel saiu, Padre, en los años que yo estudié después de que Israel salió, ele ainda era comentado o tempo todo na escola por La gente- alunos e professores. la gente todavía hablaba de él por los alumnos y los profesores. E eu sou grato a Deus. Y yo soy agradecido a Dios Eu pude ouvir o cabeça, porque yo pude escuchar a la cabeza que ele pode me usar para que me pudiera usar para governar minha casa. para gobernar mi casa. Eu posso gastar o dia inteiro Yo puedo invertir todo el día contando histórias como essa. pra platicando de historias acerca de estas para ustedes. você. Histórias de como Deus também nos conduziu. Historias de cómo Dios nos Em dirigió momentos de correção, en momentos de disciplina, de ajuste. de ajuste. E quando eu olho para trás, Y cuando yo miro hacia atrás, mesmo reconhecendo minhas limitações e imperfeições, aún reconociendo mis limitaciones y mis uma das imperfecciones, coisas que eu mais agradeço a una de Deus las cosas que más agradezco a é Dios que eu entendi desde o início, es que entendí desde el inicio, desde a formação da minha família, desde que mi familia empezó a formarse, o que eu estou tentando compartilhar com vocês. que es lo que yo estoy intentando compartir con ustedes. Nós precisamos governar a nossa Nosotros casa, necesitamos gobernar nuestra casa, começando do plano espiritual. empezando con el plan espiritual. Os homens se acomodam muito, Los hombres se acomodan muy porque as fácilmente mulheres têm sensibilidade espiritual. porque las mujeres tienen sensibilidad espiritual. Elas gastam tempo orando e adorando. Ellas invierten tiempo adorando Lloran y en la orando presencia y de lloran Dios. en la presencia de E a gente Dios. simplesmente Y pensa: nosotros simplemente eu pensamos, tenho que trabalhar que nem um doido yo tengo que trabajar como un loco para sustentar a casa. para sustentar esta casa Ela que use o que é fácil para ela. y ella que haga lo que ella hace lo que es fácil para ella. E inconscientemente, E inconscientemente nós pegamos o governo espiritual nosotros tomamos el gobierno espiritual que foi dado a nós que fue dado a nosotros e a gente entrega para as y lo mulheres. entregamos a las mujeres. Eu sou grato a Deus Yo soy quando agradecido a elas Dios buscam muito ao Senhor. cuando ellas buscan mucho al Señor, Mas a gente deveria entender. pero nosotros deberíamos Falo entender, isso para os que já têm as suas y famílias. hablo para aquellos que ya tienen sus E falo familias, para os jovens que um dia se y casarão. también hablo para los jóvenes que un día se van a Nós casar. temos que ser os mais crentes na Nosotros nossa casa. necesitamos ser los más creyentes de todos en nuestra casa. Eu tomei essa decisão um dia. Yo tomé esta decisión un día. Ninguém vai orar como eu. Nadie va a orar como Ninguém yo. vai jejuar como eu. Nadie va a ayunar como yo. Ninguém vai ler a Bíblia como eu. Nadie va a leer la Biblia como yo. Não porque seja uma competição, No porque sea una competición, mas porque eu preciso ser exemplo. sino porque yo necesito ser ejemplo. E eu acredito Yo creo que essa é uma área que Deus quer restaurar. que esta es una área que Dios quiere restaurar. Uma estatística foi feita Hay una estadística que se realizó sobre o poder de impacto e influência de cada membro da família. sobre el poder y el impacto de cada uno de los miembros de una familia. Quando as crianças se convertem, Cuando los niños se convierten, o impacto que eles têm para a conversão do restante da família, el impacto que tienen para la conversión de la familia restante, isso muda de lugar para lugar, esto cambia de lugar en otros lugares, mas varia ali entre 2 a 6%. pero más o menos la variable es entre 2 y 6%. Quando as mulheres se convertem, Cuando las mujeres se convierten, isso vai subir para em torno de 17%. esto va a subir para alrededor del 17% de influencia Então para la depende se familia. os filhos delas são ainda crianças ou se já estão crescidos. Va a depender si los hijos todavía son niños, adolescentes o ya están Mas crecidos. pela média, Pero más o menos en promedio, 17%. el 17% de influencia. Mas quando o homem se Pero converte, cuando el hombre se convierte, cerca de 90% cerca de 90% dos seus familiares de sus familiares acompanham a decisão. van a acompañar la decisión. Aí você se pergunta, Y entonces ahí nos por preguntamos, que há tanto esforço do diabo ¿por qué hay tanto esfuerzo del diablo para paralisar a vida espiritual dos homens? para paralizar la vida espiritual de los hombres? Ele sabe que se uma mulher buscar a Deus, Él sabe que si una mujer busca a Dios, a vida dela muda la vida de ella se cambia e talvez a dos filhos. y tal vez la de sus Você hijos. sabe que se os filhos buscarem a Deus, Y sabe que si los hijos buscan a a Dios, vida deles muda. la vida de ellos cambia. Mas quando nós, os homens, Pero cuando nosotros los hombres sujeitamos ao cabeça que é nos Cristo, sujetamos a la cabeza que es Cristo, famílias inteiras mudam. familias enteras empiezan a cambiar.
Então eu quero te garantir, Entonces quiero garantizarte essa dificuldade de ter um auditório cheio nessa manhã que esta dificultad de poder tener un auditorio lleno en não é esta mañana cultural. no es cultural, O que acontece no mundo inteiro porque esto sucede en todo el mundo. é espiritual. Es espiritual. Há uma luta, Hay una há lucha, uma hay resistência. una resistencia. Mas nós vamos quebrar isso em Pero nome de nosotros vamos a Jesus. quebrar esto en el nombre de Vamos Jesús. promover uma Y cultura vamos de a homens que se promover una curvam ao governo cultura de de Deus. hombres discípulos del gobierno de E Dios. que porque estão debaixo do Y governo que de porque Deus, estamos bajo el gobierno de Dios, governam as suas casas. gobernamos nuestras casas. Amém? Amén. E quando isso acontecer, Y cuando esto sucede, nós não vamos precisar bater na mesa ou falar alto nosotros no necesitamos golpear en la mesa y hablar alto para dizer quem manda aqui sou eu. para decir quien manda aquí soy yo, Porque haverá um reconhecimento natural. porque va a haber un reconocimiento natural. Ao longo dos anos, A lo largo de los años, minha esposa mi esposa e meus filhos y mis hijos me olhavam me miraban e diziam: e aí, papai, y decían, papá, ¿y ahora o que nós faremos? qué es lo que vamos a hacer? Eu diria, pelo que a Bíblia Y diz yo les decía, por lo que la Biblia e os dice princípios gerais, y los principios generales, nós vamos por esse caminho. nosotros vamos por este camino. Aqui, Aquí nós não temos clareza no hay claridad sobre o que Deus quer para a nossa sobre família. lo que Dios quiere para nuestra familia. Eu preciso de tempo para orar Entonces yo necesito un tiempo para poder orar. e nós vamos ouvir a Deus. Nosotros vamos a escuchar a Dios. Quando meus filhos eram crianças, Cuando mis hijos todavía eran niños, eu comecei a planejar yo empecé a planear fazer uma viagem com eles para a Europa. y hacer un viaje con ellos a Europa. Eu falei a respeito disso ontem de manhã. para Yo quem estava. mencioné un poco de esta historia el día de ayer en la mañana. Mas eu faria essa viagem alguns anos antes. Pero yo iba a hacer este viaje unos años antes. E um dia, quando eu estava orando, Y un día cuando yo estaba orando, o Espírito Santo falou comigo: el Espíritu Santo habló conmigo antes de levar seus filhos y me dijo, antes de que lleves a tus para hijos o primeiro mundo, para el primer mundo, seja Europa ou Estados Unidos, sea Europa o Estados Unidos, eu quero que você os leve para o campo missionário. yo quiero que tú los lleves en un viaje misionario. Eu quero que você Missioneiro. coloque marcas no coração deles e que fortaleça o chamado deles. Yo quiero que coloques marcas en su corazón para que pueda fortalecer el llamado sobre ellos. Eu falei para Deus, mas nós temos um problema. Y yo le dije a Dios, pero Dios, tenemos un problema. Se eu vou para a Europa, Si yo voy a Europa eu tenho um convite de igrejas y tengo invitaciones de diferentes que vão iglesias ajudar a pagar as despesas. que nos van a ayudar a pagar los gastos, Eu não tenho condição de bancar essa viagem. yo no tengo condición para poder pagar un viaje misionero a mis Se eu hijos. levá-los Pero si yo los llevo para as frentes missionárias que apoiamos na África, para diferentes obras misioneras que apoyamos en África, eu tenho que pagar a viagem, yo tengo que pagar su tenho viaje, que investir em toda a nossa hospedagem, tengo que invertir en todo nuestro e hospedaje ainda vamos ter que levar dinheiro para ajudar y os outros. todavía vamos a tener que llevar dinero para poder ayudar a los otros. Eu falei, eu não tenho dinheiro para Y isso. yo le dije, Dios, yo no tengo dinero para hacerlo. Eu lembro que o Espírito Santo falou comigo: Entonces yo me acuerdo que el Espíritu Santo me dijo, venda seu carro, vende tu coche, invista no chamado dos seus filhos. e invierte en el llamado de tus hijos. Eu engoli seco. Yo tragué seco. Tinha sido muito custoso terminar de pagar o carro, Había sido una sensación muy hermosa terminar de pagar el auto, mas nós fizemos isso. pero nosotros lo hicimos. Fomos toda a família Fuimos toda la familia para o interior da Tanzânia, na África. para al interior de Tanzania, en África. Ficamos num lugar, Nosotros nos alojamos en un lugar, numa base missionária, en una base misionera, que nem tinha energia elétrica. que ni siquiera tenía energía eléctrica. Meus filhos lidaram com realidades Mis hijos tuvieron que tratar con ciertas que realidades nunca viram na vida. que nunca habían visto en la vida, Mas até hoje, pero hasta el día de hoy é a viagem que mais impactou eles. es el viaje que más los impactó. É a memória mais forte que eles Es la carregam. memoria más fuerte que ellos cargan. Quando voltaram para casa, Cuando regresaron a la casa, eu cheguei a vê-los yo llegué a verlos ajoelhando do lado da privada, Inodoro, arrodillados al lado del inodoro, agradecendo que eles tinham uma em casa. agradeciendo a Dios porque tenían un inodoro Que en lá casa, eles tinham que usar uns buracos para porque fazer as allá tenían que necessidades. usar un hueco para poder para hacer las necesidades. Mas eles viram a necessidade das pessoas. Pero ellos vieron las necesidades de las Eu dizia personas. para eles, isso Eu vai lhes- doer o coração de vocês. Y yo les decía, esto les va a doler en su Mas corazón, vocês vão crescer lembrando disso. pero ustedes van a crecer recordándose de esta É para situación. isso que vocês existem. Es para esto que ustedes Para existen, servir essa gente. para servir a estas personas, tocar essas para necessidades. tocar estas E o necesidades. mundo não é só a fantasia do luxo de outros lugares que vocês vão conhecer. Y el mundo no es solamente la fantasía de lujo de lugares que ustedes van a conocer. Quando eu olho para trás hoje, Cuando yo miro hacia atrás el día de hoy, penso que aquele carro me custou muito pouco. Foi bem barato. y ahora pienso que ese auto realmente me costó muy barato.
Ouvir a liderança de Deus escuchar el liderazgo de Dios, nos levará a resultados extraordinários. nos va a llevar a resultados extraordinarios. E nós precisamos Y cultivar isso nosotros diante do Senhor. necesitamos cultivar esto delante de Dios. Também vamos precisar orar pelas nossas También vamos casas, a necesitar orar por nuestras casas, protegê-los. protegerlos. Em Gênesis 2,15, En Génesis capítulo 2, verso quando 15, Deus criou o homem e o colocou no jardim do Éden, cuando Dios creó al hombre, lo colocó en el jardín de Ele Edén. deu ao homem duas missões: Él le dio al hombre dos misiones: lavrar o jardim labrar el jardín e cuidar do jardim. y cuidar del jardín. Essa palavra cuidar significa proteger. Esta palabra cuidar significa proteger. Proteger de quem? ¿Proteger de quién? A essa altura nem a mulher tinha sido criada A ainda. esta altura ni la mujer había sido creada todavía. Proteger do quê? ¿Proteger de qué? Deus já estava sinalizando: Dios ya estaba mostrando Satanás vai tentar atacá-los. que Satanás va a intentar E atacarte. você deveria proteger sua Y casa. tú tienes que proteger tu casa. O silêncio de Adão, El silencio de Adán, em todo o processo, enquanto Satanás fala com Eva, en todo el proceso en cuanto Satanás habla con Eva, só me faz entender que Só- essa negligência se repete até hoje. solo me hace entender que esta negligencia se repite hasta el día de hoy. Nós precisamos guardar as nossas Nosotros casas. necesitamos guardar nuestras casas. E isso envolve o quê? ¿Y esto involucra qué? Não só reproduzir a voz de No Deus, solamente reproducir la voz de Dios, mas trazer uma cobertura de oração. pero sí también traer una cobertura de oración. Gênesis 25, 21, Génesis capítulo 25, mostra 21. Isaac orando insistentemente por sua esposa, Muestra a Isaac orando insistentemente por su esposa, porque ela não podia ter filhos. porque ella no podía tener A hijos. Bíblia diz que Deus ouviu a sua Y voz. la Biblia dice que Dios escuchó la voz de Isaac. Quando você lê o versículo com tudo resumido, Cuando nosotros leemos el versículo resumido, parece que ele orou num dia, parece que él solo oró un ou día por uma semana, o por una e semana, os filhos nasceram sem precisar de 9 meses de gravidez. y los hijos nacieron sin necesitar de los 9 meses de embarazo. Mas quando você faz a conta usando as informações do capítulo, Pero cuando nosotros empezamos a hacer las cuentas utilizando la información que hay en el a capítulo, Bíblia diz que Isaac tinha 40 anos de idade quando casou. la Biblia dice que Isaac tenía 40 años cuando se casó, E que quando seus filhos nasceram, que cuando sus hijos nacieron, ele tinha 60 anos de él idade. tenía 60 años de edad. Ele orou 20 anos, Él oró 20 años insistentemente, insistentemente até que o milagre acontecesse. para que el milagro sucediera. A Bíblia fala de Jó orando pelos seus filhos. La Biblia menciona a Job orando por sus hijos. Davi abençoando sua casa depois de trazer a arca para Jerusalém. David bendiciendo a su casa después de traer la arca a Jerusalén. Esdras convocando os homens para jejuar pela proteção das suas famílias. Esdras convocando a los hombres para ayunar por la protección de las familias. Nós precisamos orar e jejuar pela nossa casa. Nosotros necesitamos orar y ayunar por nuestra Minha casa. esposa estava grávida do nosso primeiro filho. Cuando mi esposa estaba embarazada de nuestro primer hijo Faltava pouco tempo para o parto. y faltaba poco tiempo para el parto, Orava por ele todos os dias. y oraba por él todos los Mas días. agora, próximo do parto, eu comecei a orar especificamente para que tudo corresse bem no parto. Pero cuando ya iba a nacer, empecé a orar específicamente para que todo esté bien durante el parto. E um dia o Espírito Santo fala comigo: Y un día el Espíritu Santo me dijo, ora e jejua, ora y ayuna, porque você vai enfrentar uma grande batalha na hora do nascimento do seu porque filho. tú vas a enfrentar una gran batalla en el momento del nacimiento de tu A hijo. partir do momento que eu vi isso, En el momento que yo escuché eu esto, passei 6 dias sem comer, pasé 6 días sin comer, orando, orando, intercedendo, intercediendo, até que eu tivesse um testemunho de vitória, hasta que yo tenga un testimonio de de victoria, que eu tinha ganhado aquela de que batalha. yo había ganado esa batalla. Alguns dias depois, Algunos días después, o parto veio el parto inició e houve uma grande complicação. y hubo una gran complicación. E nas palavras de um médico não cristão, En las palabras de un doctor no cristiano, o meu filho só está vivo por um milagre. me dijo, tu hijo solo está vivo por un milagro. Ele diz: eu não tenho uma explicação científica Él dijo, yo no tengo una explicación do científica que seu filho respirou durante 1h15 de cómo fue que tu hijo no respiró durante 1 hora y 15 e ele nasce sem nenhuma sequela. y él nació sin ninguna secuela. Nós precisamos proteger nossas Nosotros casas. necesitamos proteger nuestras casas. Eu orei a vida inteira pelos meus filhos, Yo oré toda la vida por mis hijos, não só pelo crescimento deles, no solamente por su crecimiento, no só su pelo chamado desarrollo, deles, no solamente por su llamado, mas pelo casamento de cada um deles. sino también por el matrimonio de cada uno de ellos. Ensinava a eles quão sério isso era, Yo les enseñaba, o quão sério, o quão yo les enseñaba importante qué isso tan era, importante, qué tan serio es este asunto. mas também orava para que Deus os liderasse no processo. Pero también oraba para que Dios los liderara en todo el proceso. E eu tive uma experiência extraordinária. Yo tuve una experiencia extraordinaria. Deus falou comigo Dios habló conmigo quem era minha nora, y me dijo quién iba a ser mi nuera, cerca de 7 anos antes do casamento. cerca de do meu filho. 7 años antes de que mi hijo se casara. Quando meu filho teve a primeira conversa com a minha nora, Cuando mi hijo tuvo su primera charla con mi nuera, eu peguei no braço da minha esposa yo tomé el brazo de mi esposa e falei para ela: esses dois vão casar. y le dije,
estos dos se van a casar. Ela falou, o quê? Y ella me dijo, ¿qué? Meu filho tinha 12 anos de Mi idade. hijo tenía 12 años de edad. Eu falei, esses dois vão casar. Yo le dije, estos dos se van a casar. Ela falou, Deus falou com você? Y ella me dijo, ¿Dios habló contigo? Eu falei, eu não ouvi uma voz, Yo le dije, mira, yo no escuché una eu não voz, tive uma visão, yo no tuve una visión, mas o testemunho interior do Espírito Santo é muito claro. pero el testimonio interior del Espíritu Santo es demasiado Eu claro. falei, eu posso ir num cartório, num notário público e registrar isso. Y yo le dije, yo ahorita puedo ir a un notario y puedo registrar este matrimonio. Ela falou, por que você faria isso? E- Não, não o matrimônio, a informação. Ah, y podría registrar la información. Ela falou, por que você faria isso? Y me dijo, pero ¿por qué tú harías esto? Eu falei, porque quando você fala depois, ninguém acredita. Porque le dije, cuando después dices esto, nadie te cree. Ela falou assim, eu sou sua testemunha. Y me dijo, pero yo soy el testimonio de lo que estás diciendo. Não falei isso para ninguém, Yo no le dije eso a nadie, muito menos para o meu filho, mucho menos a mi hijo, para que não influenciasse ele. para que no sea influenciado por esto. Mas nós sabíamos exatamente para onde a coisa ia. Pero nosotros sabíamos exactamente hacia dónde se dirigía la situación. Depois que isso aconteceu, Después de que se casaron, eu falei para Deus, yo le dije a Dios, eu não te pedi. yo no te pedí O Senhor mostrou que era minha nora, y tú me mostraste que ella era mi nuera que o Senhor quis. porque tú lo quisiste. Mas agora o Senhor abriu um precedente. Pero ahora, Señor, abriste un precedente, Criou uma jurisprudência. criaste una Eu jurisprudencia quero saber quem é meu genro. y ahora yo quiero saber quién es mi yerno, Quem é que vai casar com a minha filha. quién se va a casar con mi hija. Em janeiro de 2022, Y en enero de 2022 eu estava no 30º dia de um jejum de 40 dias. estaba en el día 30 de un ayuno de 40 días. E o assunto que eu orava todo dia. Y el asunto que oraba todos los días. Já estava orando antes do jejum. Y estaba orando antes del ayuno. Continuaria depois do Y jejum. iba a seguir orando después del ayuno. Era Deus me mostra quem é meu genro. Era Dios, muéstrame quién va a ser mi yerno. E eu fui pregar numa cidade Yo fui a predicar a una ciudad e pedi ao pastor que me acompanhasse E pedia- numa academia, num ginásio para treinar. y pedí al pastor que me pudiera acompañar a un gimnasio para poder entrenar. E antes de ser pastor, ele é formado em educação física e foi um personal trainer. Porque este pastor es también formado en educación física y es un entrenador personal, un personal trainer. E eu queria que ele visse essa experiência de se exercitar em jejum de perto. Y yo quería que él pudiera vivir esta experiencia de entrenarse o ir al gimnasio durante el ayuno. Então ele me perguntou, posso levar meu filho junto? Y entonces él me preguntó, ¿puedo llevar a mi hijo? Ele estava estudando teologia em outra cidade, mas estava de férias. El hijo estaba estudiando teología en otra ciudad, pero estaba de vacaciones. Eu falei para ele, claro que Yo sim. le dije, claro que sí, lo puedes llevar. E houve um momento Y hubo un momento onde o garoto veio conversar comigo donde el muchacho vino a platicar conmigo e o Espírito Santo falou y comigo. el Espíritu Santo me dijo, Esse é o seu genro. este es su yerno, Ele vai casar com a sua filha. él va a casar con tu hija. Minha filha e ele nunca tinham se visto na vida. Mi hija y él nunca se habían visto en la vida, Não se conheciam. no se conocían. 3 de fevereiro de 2021. 3 de febrero de 2021, Eu voltei para casa, yo regresé a la casa falei para minha esposa, já sei quem é o nosso y le genro. dije a mi esposa, ya sé quién es nuestro yerno. Ela falou, o quê? Y ella dijo, ¿qué? Eu falei, Deus falou comigo. Y le digo, Dios habló conmigo. Falou, foi igual com a Priscila? Y, Ela perguntou, foi igual com a y Priscila? ella me dijo, ay, ella me dijo, ¿es igual que Priscila? Eu falei, não, foi mais forte Y yo dessa le vez. digo, no, esta vez fue un poco más fuerte. E eu falei, é só a gente esperar. Y yo le dije, solamente esperar No dia 10 de dezembro el día 10 de diciembre do mesmo ano, del mismo año, eles se casaram. ellos se casaron. Eu só contei para eles, Yo solo se los conté depois que estavam casados, después de que estaban casados, que também não queria influenciar a porque escolha dela. tampoco quería influenciar la decisión de mi hija. Mas nós temos isso, Deus governando a nossa Pero casa. nosotros podemos ver o tenemos que buscar que Dios gobierne nuestra casa. E quando as pessoas às vezes falam a respeito da nossa Y família, cuando a veces las personas hablan acerca de nuestra eu familia, vejo algumas pessoas dizendo, poxa, você deu sorte, ganhou na loteria. y veo a veces algunas personas diciendo, wow, qué suerte tuviste, te ganaste la lotería. Tem um matrimônio extraordinário. Tienes un matrimonio Tem extraordinario, filhos que amam e temem a Deus. tienes hijos que aman y temen a Dios. Eu olho para as pessoas e falo, dei sorte. Y yo le digo a las personas, ¿tuve suerte? Eu falei, não. Yo les digo, no. Eu me sujeitei ao meu cabeça que é Yo me Cristo. sujeté a mi cabeza, que es Eu Cristo. deixei Ele governar a minha Yo dejé casa. que Él gobernara sobre mi casa. Quando Ele governa, Y cuando Él os gobierna, resultados são sempre bons. los resultados siempre van a ser buenos. Eu quero encorajar você. Yo quiero animarlos el día de Eu hoy. queria que você ficasse em pé. Y me gustaría que por favor pudieras estar de pie. Salmo 127 Salmo 127 faz uma declaração que é muito conhecida da maioria de nós. hace una declaración que es muy conocida en la mayoría de nosotros. Ele diz que herência de Jeová são os hijos. Está certo? Perfecto.
O que significa a palavra herança? ¿Qué significa la palabra herencia? Propriedade. Propiedad. Esse é o significado original. Este es el significado original. Por que está traduzido como herança? Porque está traducido como herencia. É uma propriedade de Deus Es una propiedad de Dios que nos é transferida. que nos es transferida, Mas não é transferida de modo permanente. pero no se transfiere de manera permanente. Os filhos não são nossos, Los hijos no son nuestros, são de Deus. ellos son de Dios. E dia nós vamos estar diante de Deus. Y un día nosotros vamos a estar delante de E vamos Dios responder por como os criamos. y vamos a responder cómo nosotros los criamos. Isso precisa trazer temor ao meu e ao seu coração. Y esto necesita traer temor a tú y a mi corazón. Como vamos criar esses filhos? ¿Cómo vamos a crear a estos hijos? Quando Manoá, o pai de Sansão, Cuando Manoá, el padre de Sansón, Manoá, el padre de Sansón, ouviu sua mulher dizer escuchó a su esposa decir que o anjo tinha aparecido, que el ángel había aparecido dizendo que eles teriam um filho. diciendo que ellos iban a tener un hijo. E diz para ela: Y le dijo a ella, se ele aparecer de novo, si el ángel aparece de nuevo, diz que eu quero falar com ele. dile que yo quiero hablar con él. Por que ele queria falar? ¿Por qué él quería hablar con el E ángel? diz: eu quero saber Y él dijo, yo quiero saber como nós vamos criar essa cómo criança. nosotros vamos a crear a este niño. Não basta apenas saber que Deus te confia um filho. No basta solamente saber de que Dios te confía un hijo. Nós precisamos entender como que vamos prepará-los para que ele cumpra o propósito. Necesitamos entender cómo los vamos a preparar para que ellos puedan cumplir su propósito. Pastor, eu não me sinto preparado para Pastor, isso. yo no me siento preparado para eso. Nenhum de nós está pronto para isso. Ninguno de nosotros está preparado Por para isso que esto. precisamos viver aos pés do Senhor Jesus. Es por eso que nosotros necesitamos vivir a los pies E de clamar o Jesús tempo todo que E clamar- ele, o nosso cabeça, governe através de y nós. clamar todo el tiempo que Él, nuestra cabeza, gobierne a través de Então eu nosotros. queria que nós orássemos Entonces a mí me gustaría que el día de hoy oráramos e colocássemos diante de Deus duas coisas. y colocáramos delante de Dios dos cosas. Em primeiro lugar, En primer lugar, que a gente assuma um compromisso que nosotros asumamos un de compromiso se sujeitar ao governo de de Cristo, sujetarnos al gobierno de num Cristo nível de entrega como nunca antes. en un nivel de entrega como nunca antes. Segundo, Segundo, que a gente assuma um compromisso que nosotros asumamos el compromiso de então reproduzir o governo de dele reproducir su gobierno sobre toda a nossa casa. sobre toda nuestra casa. Eu não vim aqui te apontar o dedo ou te acusar de nada. Yo no vine a apuntarte o acusarte de nada, E nem vim discutir o seu passado ou o seu y ni presente. vine a discutir tu pasado y tu Eu presente. só vim te apresentar uma nova proposta de futuro. Yo solamente te vine a presentar una nueva propuesta de futuro. Eu pude viver dessa forma com a minha família, Yo pude vivir de esta manera con mi familia porque entendi essas verdades. porque entendí estas verdades. E eu estou procurando ensinar essas Y yo verdades estoy buscando enseñar estas para que a verdades partir do momento que você as entenda também possa viver. para que el momento de que tú las empieces a entender también las puedas vivir. Mas por mais que alguns de nós tenhamos que nos arrepender de algumas coisas, Pero por más de que nosotros tengamos que arrepentirnos de algunas cosas, nós não podemos ser escravos da culpa do tempo da ignorância. nosotros no podemos ser Escravos da culpa pelo tempo da ignorância. pero nosotros no podemos ser esclavos de la culpa por el tiempo en que ignoramos estas Nós verdades. precisamos agradecer a Deus Nosotros necesitamos agradecer a Dios a oportunidade de escrever uma nova história a partir de hoje. por la oportunidad de poder escribir una nueva historia a partir de hoy. Então vamos orar. Entonces vamos a orar. Fale com Deus do seu jeito, da sua maneira, Puedes hablar con Dios como tú lo haces, de tu manera, mas ore por essas duas coisas: pero ora por estas dos cosas. sua rendição Tu rendición pessoal ao governo de Cristo personal al gobierno de e o Cristo governo dele y su gobierno através de você a través de ti sobre toda a sua casa, sobre toda tu casa, do seu jeito, de tu com manera, as suas palavras. con tus Eu palabras. pedi para você ficar em pé, Y si yo pedí para que tú pudieras estar de pie, mas você ora como você achar melhor. pero tú puedes orar como a ti te gustaría orar. Em pé, sentado, de De pie, joelho, sentado, de em voz rodillas, alta, em voz baixa. en voz alta, voz baja. Mas esqueça de todo o resto Pero agora. olvídate de todo lo demás E coloca a sua vida y diante de coloca Deus. tu vida delante de Dios. Enquanto os músicos ministram, Mientras los músicos van a empezar a eu vou ministrar, pedir que você não cante com eles. yo le voy a pedir que tú no cantes con ellos, Apenas ore. solamente ora. E ore como se tudo daqui para frente Y ora como si todo de aquí en adelante dependesse da forma como você vai orar agora. dependiera de la manera en cómo tú vas a orar. Faça isso em nome de Jesus. Hazlo esto en el nombre de Jesús.
Espíritu, oh ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, oh ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer. Ven, Espíritu, oh ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, oh ven y llévame, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame. Sopra sobre nós, Espírito Santo. Espíritu Santo, cóbrenos. Não queremos sair daqui apenas com informação. Clamamos por despertamento espiritual. ¿Están listos? ¡Arriba! ¿Quién podrá separarme de ti, Dios? Si aún cuando te fallo, aquí estás. Tu amor sobrepasa barreras que aún perdido me dices tu hijo soy. Ni lo alto ni lo profundo me pueden alejar de ti. Ninguna cosa en el mundo me podrá separar de ti. Mejor es un día en tu casa que 1000 años lejos de ti, Dios. Tú eres mi gozo, Dios. En ti todo es nuevo, borras mi pasado, ya no hay tristeza. Tú eres mi gozo, Dios. Tú eres mi gozo, Dios. ¿Cuántos creen que el gozo del Señor es su fortaleza? ¡Hey! Decláralo conmigo. ¿Quién podrá separarme de ti, Dios? Si aún cuando te fallo, aquí estás. Tu amor sobrepasa